domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí já entrando na reta final das lições e dizer a vocês, olha, as lições desse trimestre é um seminário. Nós estamos estudando sobre a família, os valores e princípios cristãos, né, para um relacionamento frutífero e uma igreja sadia. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Queridos professores, queridos alunos, por esse imenso Brasil, a pergunta de hoje é o seguinte: como vai a tua família? Nós hoje vamos estudar a lição 9, que tem por título o poder de Jesus para transformar a família. Então, meus queridos, hoje nós vamos entrar naquele grande milagre de Jesus, aonde ele transformou água em vinho, e mostrando aí também que nós precisamos transformar a nossa família em bênção para a igreja, para a sociedade e para as gerações que virão. O texto áureo ele diz o seguinte: Jesus Cristo principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. A presença de Jesus em nossas vidas traz segurança, além de revelar sua glória e propósito para nossas famílias. Ele pode transformar o que for preciso. A introdução da lição, ela diz assim: nos tempos de Jesus, os casamentos judaicos duravam uma semana. Imagina, meus queridos professores, queridos alunos, nós dizemos de época de dificuldade, hoje um dia de festa para nós já é um peso tremendo. Imagina os casamentos, na época de Jesus, a cultura da época, os casamentos duravam uma semana. E tem mais, e o vinho não podia acabar em plena celebração, porque isso era uma situação vexatória, embaraçosa e que servia também de deboche. Então, meus queridos, nós podemos dizer que esse casamento foi feliz porque Jesus estava lá, senão o noivo e os seus parentes teriam passado por um grande vexame. Mas antes de entrar aí no comentário da lição, quero mandar o meu abraço para o diácono Joniel Alves. Ele diz assim: Deus abençoe você por suas aulas, meu professor. Obrigado aí, porque o querido aí já me chama de seu professor, isso é bom. Ele disse assim: um abraço para você e para sua família. Obrigado, diácono Joniel. Ele é de Goiânia, Goiás, né? Ele é do campo da Assembleia de Deus de Campinas. Lúcia Cristina, ela diz: a paz do Senhor, presbítero. É muito importante esse tema. Obrigado, Lúcia. Noemi Biásio, ela diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar. Suas aulas têm me ajudado muito para ministrar aos meus alunos. A Noemi, ela é de Nova Canaã, no norte de Mato Grosso. Um abraço aí para todos aí do norte de Mato Grosso. Vamos para o objetivo da primeira parte da lição, que é explicar que devemos convidar Cristo a participar das nossas vidas. Queridos casais, queridos professores, diga aos seus alunos, até para que eles possam saber que é importante onde Jesus está. Diga a eles que é preciso nós convidarmos a Cristo para participar de todas as festas, de tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida. Um diz: água transformada em vinho. Esse relato lança a luz sobre a personalidade de Jesus. E 3 coisas iremos destacar a respeito desse fato maravilhoso que Jesus realizou. Nós vamos ver quando,
onde e por que o milagre aconteceu. Fique comigo que nesse tópico, né, nesse primeiro tópico, dessa primeira parte da lição, nós vamos estar no subtópico, explicando quando, onde e por que o milagre aconteceu. O 1.1 diz quando o milagre aconteceu. Então, nós sabemos que o milagre aconteceu quando Jesus estava aí, né, vivendo na nossa terra, né, evangelizando, trazendo o evangelho de boas novas. E aí acontece que, felizmente, um casal que poderia ter passado por um grande vexame os convidou para uma festa de casamento, e Jesus foi na festa de casamento. Eu quero chamar a atenção aí dos nossos alunos e de muitos cristãos aí, que às vezes as pessoas lhe convidam para uma festa de casamento e você não vai, porque não é um casamento de crente. Lá vai ter bebida, vai ter isso, vai ter aquilo. Você entra num lugar reservado. Mas Jesus aceitou o convite de casamento. Você, para ganhar Cristo, você tem que estar no meio social. Se Jesus não vai na casa de Zaqueu, se Jesus não passa ali pela multidão, se Jesus não vai na casa de Judas, e se Jesus não vai na casa de Simão, o que acontece? Jesus não tinha feito vários discípulos e várias pessoas que, ao ver Jesus, né, de público, ao ver Jesus indo na casa de alguém, havendo Jesus aceitando um convite de um fariseu para almoçar ou jantar com ele, e ali Jesus fazia obras. Jesus sempre aproveitou as grandes oportunidades que esse mundo nos oferece. Então, queridos professores, queridos alunos, nós precisamos, nessas festas, aproveitar as oportunidades para poder estar divulgando o poder de Deus. Então, meus queridos, para as classes, né, nós vamos estar explicando como eram os casamentos naquela época. Como eu disse aí, uma semana de festa. E tem outra, naquela época, meus queridos, não é assim igual hoje, não, que você olha para uma moça, acha ela bonita, e aí você fala em namoro, vai lá, pede para o pai dela em casamento, o pai dela te dá a festa, dá tudo, dá a noiva e dá tudo. Naquela época tinha que comprar, tinha que pagar um dote, né? E aí, por exemplo, os noivos, eles ficavam em suas casas, e durante uma semana mantinha abertas as portas da casa, né? Isso com vários significados, porque o casamento judaico, ele é rodeado, meus queridos, de grandes significados. Eu não vou poder estar explicando aqui vários significados do casamento judaico, mas você tem aí, por exemplo, uma riqueza aí na internet, né? E você pode estar vendo aí vários significados do casamento. Então, meus queridos, a festa era um momento importante da cerimônia matrimonial. Mas veio um dado momento que aí acabou-se o vinho. E aí, meus queridos, aí nós vemos, é aí que Jesus entra, é aí que o milagre acontece. Então, para nós entender quando o milagre aconteceu, ele aconteceu no momento em que a família passaria por um grande vexatório. Então, e ele aconteceu onde? Aconteceu numa festa de casamento. Aonde foi, né? Aconteceu isso? Foi em Caná da Galileia, né? Tempo que não era conhecido publicamente Jesus como o Messias, como aquele enviado de Deus. As pessoas não conheciam ainda. Aí as pessoas, né, começou a conhecer, né? As pessoas o conheciam por uma função bem mais humilde. Eles conheciam Jesus de Nazaré como carpinteiro, mas não o conhecia como filho de Deus. E aí Jesus, nesta hora, faz esse grande milagre, manda juntar todas aquelas talhas e aí transforma aquela água em vinho. Então, meus queridos, onde Jesus está, há milagre. Deixa Jesus na tua casa, que tu terás uma família abençoada. Então, meus queridos, nesse tempo, grande quantidade de comida e bebida era consumida. Era uma semana de festa. Então, era o dever da família providenciar um banquete de acordo com o seu padrão econômico. E pelo que nós estamos vendo aqui, essa família acredita que o padrão econômico deles não era dos melhores, né? Também não era dos piores. Mas, no auge da festa, faltou o vinho. E acabar o vinho sem a festa ter terminado era motivo de aflição, de desconforto e vergonha. Então, meus queridos, aquele casal não passou vergonha porque Jesus estava ali. Mas nós estamos falando da importância de Jesus na festa, de Jesus mostrar que ele tinha vindo de Deus e que
nós precisamos passar pela transformação. Transformar água em vinho. Jesus está dizendo que se nós queremos sermos participantes do seu reino, nós precisamos passar por uma metamorfose, nós precisamos nos transformar. O que eu era, eu não devo ser mais. Por exemplo, aquele que bebia não bebe mais, aquele que brigava em casa com a família, descontrolar toda a família, agora não, agora ele é servo de Deus. Aquele que espancava os filhos, agora não espancam mais. Nós estudamos na lição passada sobre a difícil tarefa de criar filhos. Então esse milagre do vinho, meus queridos, ele é importante porque se estende além do simples ato de suprir uma necessidade humana e de salvar uma família de uma situação vexatória. Então ele vai mais além. O 1.2 diz onde o milagre aconteceu. Então, como eu disse, ele aconteceu em uma boda de casamento lá em Caná da Galileia. E Jesus, ele era um convidado, mas sua presença ali fez toda a diferença. Oh, meus queridos, como cristão, aonde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. Mas a diferença para o bem, não para o mal. Pois onde Jesus está, o fim das coisas sempre será surpreendente e glorioso. Acabou o vinho, Jesus estava ali, e Jesus tirou aquela família daquela situação vexatória. Então, meus queridos, onde que o milagre aconteceu? Então o milagre ocorreu em uma aldeia a oeste do mar da Galileia, próximo de Nazaré, em uma região humilde. Meus queridos, Jesus não procurava os grandes palácios, pois os grandes palácios não havia lugar para ele. Desde o seu nascimento, Jesus teve rejeição. E você, como cristão, está aí choramingando, chorando, dizendo que não vai ser mais ser crente, porque na igreja não estão te vendo, na sociedade não estão te vendo. Jesus, como filho de Deus, foi rejeitado. Então a atitude de Jesus em Caná da Galileia demonstra que ele pensa em um lar, pensa no crescimento da família, pensa em um lar vitorioso, em um lar sem derrota, sem decepção. Pois a primeira grande vitória de um casal está em convidar Jesus para participar de suas bodas. Jovem, você, moça, vocês que estão se preparando aí para o casamento, convide Jesus para o seu casamento. Vai conversando com ele bem antes, você vai ver que lar abençoado você vai ter, pois ele é o elemento principal da felicidade em nossos lares. Lares que não tem Jesus é uma desgraça. Filhos para um lado, pai para outro, esposa para outro, é aquela confusão. Por quê? Porque está faltando Jesus no lar. E nesse casamento Jesus fez a diferença, como ele fará em qualquer outra festa que ele esteja, ou em qualquer lugar que ele esteja presente. O 1.3 diz, por que o milagre aconteceu? Ou por que o milagre acontece? Segundo Renan de Mello, Jesus manifestou seu poder para evitar a tristeza e a humilhação de uma família. Irmãos, alunos, professores, pergunte aos seus alunos, onde vocês chegam, vocês são bênção? Ou vocês criam atrito, criam problema? Qual é o teu comportamento na sociedade? Qual é o teu comportamento na igreja? Você é uma pedra de tropeço lá na igreja? Em que é capaz de fazer confusão com qualquer pessoa por pequenas coisas? Quando você vai numa festa, você é aquele camarada que dá vexame. Se faltar comida, você vai embora emburrado para casa e vai falando e fala para todo mundo, me convidaram, dei presente, mas no final nem me recepcionaram. É assim que você se comporta? Meus queridos, você tem que trazer alegria onde há tristeza. Você tem que trazer alegria para aquelas famílias. Onde há humilhação, você tem que ajudar para que as pessoas saiam disso, confortar as pessoas. Então, meus queridos, por que milagre acontece? O milagre acontece pela simpatia, pela bondade e pela compreensão para com as pessoas que ali estavam. Jesus tinha uma simpatia. Jesus está vendo um monte de convidados e Jesus estando ali não deixaria o noivo passar por aquela situação. Meus queridos, se nós pautarmos as nossas vidas segundo o Evangelho de Cristo, Ele nos livra de situações vexatórias, Ele nos guarda. O que nós precisamos é estar com a nossa vida pautada no Evangelho. As pessoas querem bênção, mas não querem pagar o preço.
Esse evangelho light que estamos pregando no dia de hoje. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus tem um projeto na sua vida. Jesus tem projeto na vida de todo mundo, mas não especial na vida de um bêbado. Para Jesus investir na vida de um bêbado, ele precisa sair da bebedeira. Para Jesus investir na vida de um bandido, ele precisa largar a bandidagem. Para Jesus investir na vida de um casal, eles precisam deixar aquela vida de mau exemplo que estão vivendo. Então sim, Jesus nos ama, mas Jesus quer um comportamento diferenciado. Vamos parar com esse negócio nas redes sociais, é só Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama, vírgula. Mas aquele que não abandonar tudo, aquele que não der prioridade para o seu reino, ele nem vai conhecer, vai ficar do lado de fora. Então é preciso que nós entendamos esse evangelho pobre que está sendo pregado em nossos dias. Evangelho que só salva, mas evangelho que não fala que o caminho da salvação tem um caminho de renúncia, um caminho de um novo nascimento, um novo modelo de vida. Então, meus queridos, Jesus era uma pessoa simples. Ele se alegrava e compartilhava sua presença em lugares humildes. Então, meus queridos, nós precisamos ter Jesus. Foi uma oportunidade para que o casal fosse salvo da humilhação e da vergonha. Mas antes de ir ao segundo tópico da lição, eu quero mandar um abraço aqui para o diácono Mateus Ferreira. Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar. A sua aula é bênção para todos nós. Ele é da Igreja Assembleia de Deus de Goianópolis, Goiás. Pastor Nelson Picanco. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus abençoe seu ministério. Obrigado pela excelente aula sobre valores na família. Aprendi muito. Um forte abraço. Ele é do Ministério de Madureira, de Itaucara, Rio de Janeiro. Grande abraço a você e a todos aí da sua igreja. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar o que acontece quando agimos em unidade, fé e confiança. Meus queridos, é interessante que nós sabemos agir: unidade, fé e confiança. O 2 diz assim: a fé coopera com as obras. O relato do milagre em Caná da Galileia nos oferece lições bem aplicáveis a nós. Então ele nos oferece falar com Jesus sobre as dificuldades. Está com problema? Fale com Jesus. Maria vai lá e diz para Jesus: faltou vinho. E aí aquela santa mulher, quando Jesus disse: mulher, que tenho contigo, aquela mulher deu um conselho. E nesse conselho, meus queridos, eu não adoro a Maria, mas vejo como uma santa mulher de Deus, a mãe do Messias. E eu quero obedecer o que Maria falou: fazei tudo o que ele vos disser. Nós precisamos compreender, saber o que Jesus disse. Jesus disse. O que é que ele disse? Está escrito na Bíblia. Então devemos fazer tudo segundo as orientações do Senhor. Nós precisamos, meus queridos, confiar no poder de Deus. Porque confiando no poder de Deus, nós sabemos que Ele tem condições, que Ele pode transformar situações humanamente impossíveis em situações possíveis. O 2:1 diz: fazei tudo quanto Ele vos disser. Para se alcançar grandes vitórias da parte de Deus, é preciso agir com humildade, fé e obediência. É o que eu estou dizendo. Não adianta, as pessoas não conseguem perdoar, as pessoas não conseguem fazer nada pelo próximo, e aí estão achando que estão servindo a Deus. Mas para alcançar essas vitórias que Deus tem para o seu servo, é preciso. Aqui nós colocamos 3 coisas importantes. Humildade: aquele que se exalta, ele não consegue permanecer na presença de Deus. É preciso fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De que maneira você está oferecendo o teu culto a Deus? Está como aquele fariseu: eu não sou como esse homem pecador. Ou você está olhando para o teu vizinho, para as pessoas que têm problema, e está dizendo: Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor, eles estão com problema, Senhor, abençoa.
pois o arrogante não permanece na presença de Deus. Como está a tua fé? Está oscilando, vacilando? Porque é impossível agradar a Deus aquele que se aproxima dele sem fé. Como está a tua obediência? Tu conheces a palavra de Deus para seguir conforme o manual sagrado e está caminhando para o céu e dirigindo seus passos conforme os ensinamentos do Senhor? Pois, meus queridos, é assim se quisermos alcançar grandes vitórias da parte de Deus. Então é preciso agir com humildade, com fé e obediência. E quando nós agimos em unidade, fé e confiança, aí nós estamos para fazer tudo que o Senhor nos disser. Então, meus queridos, essa recomendação que estou passando para vocês, ela é perfeitamente aplicável a todas as famílias de hoje. Por que não dizer que feliz é o lar que procura viver segundo as diretrizes da palavra de Deus e que mesmo nos momentos de aflição não se afasta da sua palavra? Então, meus queridos, esse milagre foi um milagre discreto. As pessoas querem tudo que faz, quer estar propagando, quer estar mostrando para todo mundo, até uma oferta que dá, quer que as pessoas vejam que ela deu aquela oferta. E Jesus Cristo discretamente faz esse milagre. Não pense que Jesus chamou, traz a água aí, põe aqui, ó, vem cá, olha aqui, gente, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer com a água. Ó, eu vou transformar em vinho, fica olhando. Não, Jesus fez discretamente. Tanto é que quando levaram para o mestre-sala, para aquele que tinha conhecimento, o mestre de cerimônia, o mestre de casamento, aquele que conhecia os vinhos, os melhores vinhos, ele disse: opa, o que aconteceu aqui? Todo homem serve primeiro o bom vinho, e vocês guardaram o bom vinho por último. Então, meus queridos, somente algumas pessoas sabiam o que estava ocorrendo. Para de ir para o outro falando, de bater campainha, para com isso. Deixa o povo ver a obra de Deus. O 2.2 diz: crer acima da circunstância. O poder criador de Deus é tão grandioso que foge à nossa percepção. Então, meus queridos, o poder de Deus, crer acima da circunstância. Quando tudo está difícil, crer. Ah, meus queridos, quando tudo está bom, quando tudo está na paz, né? Quando a tranquilidade reina, muitas pessoas aí vão para os bares, vão para a bebedeira, vão para a prostituição. Mas quando a doença bate, quando o médico diz que não tem mais jeito, ele corre para a igreja. E muitas vezes dá tempo, mas muitas vezes ele não consegue um arrependimento à altura para ser perdoado. Às vezes ele até se entrega na igreja, mas morre sem Deus e sem salvação. Porque ele passou uma vida toda de miséria, e na hora do sofrimento ele foi por medo e não por um arrependimento de tudo que ele fez na vida. É preciso uma confissão, meus queridos, perante Deus, uma confissão muito sincera. Diga isso a seus alunos. Olha aquele ladrão da cruz, um homem que teve uma vida pervertida durante toda a sua vida, bandido, fazendo as coisas erradas. Mas quando aquele homem humilhou Jesus ali, queria que Jesus fizesse um milagre para que todos eles voltassem à vida, fossem libertos, aquele homem disse: olha, tu nem tema a Deus estando na minha situação. Olha esse homem, olha o que nós ouvimos desse homem. Ele é um inocente, ele é um justo, ele não poderia estar aqui. Nós sim poderíamos estar, mas ele não poderia estar. E ele creu em Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Então, meus queridos, arrependimento profundo do coração. Então, crer em Deus, viver o Evangelho enquanto as coisas estão bem, enquanto o vento não sopra ao contrário. Isso é muito bom. A primeira tempestade, talvez você já pula fora do barco, você já quer brigar, você já mostra o eu que está dentro de você. Quer dizer, o homem encoberto, o homem do pecado encoberto, na hora do primeiro problema, o homem do pecado encoberto aparece. Ele está pronto para brigar, tanto para discutir, tanto para defender os seus pensamentos. Ah, meus queridos, mas crer acima das circunstâncias. Lembra de Pedro? Pedro dormindo entre dois soldados, ligado, com a mão com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, mesmo sabendo que no dia seguinte
poderia estar nas mãos de um carrasco romano ou na boca de um leão. Pedro poderia estar numa dessas situações. A Bíblia diz que ele dormia. Ele estava tranquilo e sossegado. E aí Deus aparece para trazer o grande livramento. Então, meus queridos, quando tudo era caótico, então, meus queridos, Deus com apenas uma palavra criou tudo segundo a sua ordem. Então, crer acima da circunstância é fé. Aqueles que iam sendo jogados na cova dos leões, eles criam ainda que fossem devorados pelos leões. A informação de Maria não tem vinho. Então, para as pessoas, a informação de Maria era como se fosse definitiva. Se a multidão toda, se o povo do casamento, se todos os convidados ouvissem, ficavam horrorizados, ficavam pasmados e começavam a falar para o outro: olha, acabou o vinho, nós nem bebemos, nem começamos a beber, acabou o vinho. Se criava aquele grande tumulto. Meus queridos, notemos que a questão não era o que tinha pouco vinho, mas a questão é: não tem vinho, acabou. Porque quando tem só um pouquinho, a gente começa a administrar. A gente começa a administrar para poder dar menos para cada um. Não tem um bolo, quando um bolo de aniversário, um bolo de casamento, tem muita gente, e aí alguém está treinado lá para cortar em fatias pequenas. Mas lá não era o problema, tem pouco. Lá o que aconteceu é o seguinte: acabou. Mas Jesus estava ali. Quando tudo na sua vida querer acabar, lembra, Jesus está ali para te auxiliar. Então, ao vivenciar, meus queridos, momentos que parece que não tem mais jeito, parece que as portas se fecharam, parece que nós não temos mais um caminho a seguir, é hora de nós crermos em Jesus acima de qualquer circunstância, aprendendo, né? Mesmo que pareça que não há mais o que fazer, que não há mais solução. Olha, Paulo e Silas, preso entre os soldados, ao pé, presos os pés, mas a boca não estava presa, cantavam e glorificavam a Deus, e os presos ouviam. Oh, meus queridos, nós estamos vivendo em um dia em que nós precisamos pregar o Evangelho para salvar os crentes. Ah, se nós pregássemos o avivamento de João Batista, que naquela época em que as pessoas não tinham toda essa tecnologia que nós temos hoje, e João Batista dizia: o machado está à raiz das árvores, raça de víbora. Nós estamos vivendo essa raça de víbora no nosso dia. Nossas igrejas estão cheias dessas raças de víbora. Não estudam a palavra, não se converteram, não nasceram de novo, estão por interesses individuais. Então, meus queridos, tenhamos cuidado. Vamos para o 2 e 3. A fé não nos dispensa de agirmos. Encerrando esse tópico, contextualizando e aplicando o relato bíblico do casamento em Canaã. Então, meus queridos, a fé não nos dispensa de verificar nosso estoque de vinho. Quer dizer, nós temos que ver como está a nossa alegria, como está o nosso carinho, como está o nosso respeito e atenção. Como você está vivendo hoje como cristão? Teu coração está amargurado. Você tem falta de alegria. Você vive para baixo, olhando para baixo, falta de entusiasmo. Você perdeu o respeito, você perdeu a atenção. Você faça uma análise, faça uma perspectiva. Olha para dentro de você e veja como está o seu estado, de um homem ou de uma mulher que serve a Deus. Se essas coisas desaparecerem, vá buscar o Senhor, porque você precisa de um renovo. Então, meus queridos, no casamento, era necessário ali que o vinho acabasse, para que o Senhor Jesus pudesse prover ali o necessário. Então, no matrimônio, o casal deve orar junto, dialogar, identificar possíveis mágoas e feridas, tratá-las com perdão e esclarecimento, manter um hábito de elogios mútuos e palavras carinhosas, além de muitas outras atitudes. Oh, meus queridos,
Os casais estão se divorciando porque não tem diálogo. As pessoas estão dialogando mais com os aparelhos do que com as pessoas. Então, meus queridos, é preciso que o casal procure identificar possíveis mágoas e feridas. Qual palavra você falou para o teu esposo? Qual palavra você dirigiu para a sua esposa que pode ter lhe causado feridas? É preciso tratá-la e tratar com perdão. Fazer esclarecimento e pedir perdão. É preciso que a mulher mantenha um hábito de elogiar seu marido elogiar a mulher. Mas, meu Deus do céu, nós estamos vivendo um tempo que casais vivem a indiferença. Então, meus queridos, é preciso que mudamos de atitude. Antes de entrar no último tópico da lição, vou mandar um grande abraço aqui para a diaconisa Ana Maria Xavier da Cruz. Ela disse: a paz, presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Que Deus continue te abençoando com essas aulas maravilhosas. Ela é da congregação Betel, do Ministério de Madureira, em Macaé, estado do Rio de Janeiro. O seu pastor é o Daniel Monteiro. Grande abraço, né? A Emília Matiela disse amém. Deus te abençoe, irmã Emília. O objetivo da terceira parte da lição: ressaltar que a presença de Jesus em nosso lar é o segredo da transformação. Se Jesus estiver na tua vida, meu filho, minha filha, esposa, família, se Jesus estiver no negócio, há um segredo, tudo está transformado. 3 lições para a minha família. Há vários exemplos na Bíblia de situações difíceis envolvendo família. Então o que nós precisamos, meus queridos, é estudar a Bíblia para que nós possamos conhecer seus relatos e identificar problemas que é parecido com o nosso e que nós possamos resolver também como os antigos resolveram. Então nós precisamos trazer a presença de Jesus para nosso lar, porque ela é o segredo da transformação. O 3.1 diz a realidade da vida nesta terra. Pensemos nos preparativos das famílias envolvidas no casamento de Caná da Galileia, no investimento feito e na expectativa do grande momento. Veja bem, quando a moça vai casar, quando se faz os preparativos da festa, é aquela expectativa, é aquele corre-corre, aquela expectativa. Mas quando é na hora principal, no meio da festa, o vinho acaba. Então, meus queridos, muitos casamentos é toda aquela expectativa, é aquela festa, os pais gastam, o noivo recebe presente, e daí ele não chega nem no meio da festa. Nos seus primeiros anos de casado, ou talvez no seu primeiro ano, acaba-se o vinho, quer dizer, acaba-se o amor, toda aquela agitação, tudo aquilo que parecia amor não era amor, era apenas ilusões, e o casamento lá vai de água abaixo, e não tem quem conserte. Então, meus queridos, nós devemos ter todo o preparo para envolver a família na preparação do casamento. Nós vemos que ali eles tiveram todo o preparo nesse casamento em Caná da Galileia. Eles investiram, eles ficaram na expectativa de um grande momento, mas contudo, antes do término da festa, o vinho acabou. Então, meus queridos, não deixe o vinho acabar. Nem sempre as coisas acontecem exatamente da forma que eu planejo, que você planeja, da forma que nós planejamos. Mas é preciso que nós buscamos Jesus, porque Jesus é o segredo para transformar problema em solução. É preciso enfrentar surpresas desagradáveis e inesperadas. Pois nós também somos discípulos de Jesus, então nós também vamos enfrentar surpresas. Por isso nós precisamos estar com Jesus. Infelizmente, não são poucos os que se dizem cristãos, agindo de forma precipitada e sem considerar os princípios bíblicos, quando se defronta com problemas familiares. É necessário, meus queridos, que nós estejamos nos princípios bíblicos para na hora de defrontar com problemas, nós buscamos a solução. O 3.2, o poder da renovação. O cristão crê que pode aprender e crescer no enfrentamento, segundo as orientações bíblicas. Então, no lugar de desanimar e achar que tudo perdido, vamos buscar a solução. O vinho
produzido por Jesus era comprovadamente o melhor e causou admiração. O Messala ficou encantado. Que vinho é esse? Que vinho diferente é esse? Quem preparou? Talvez fosse no dia de hoje, dizia, quantos é um vinho envelhecido? Quantos anos? De que ano é esse vinho? Que vinho diferente é esse? Meus queridos, Jesus sempre terá uma coisa melhor para nossas vidas. Não importa o que você já viveu, Jesus sempre tem algo melhor. Devemos sempre, meus queridos, estar com nossos odres preparados, porque Ele tem um vinho que ainda ninguém não provou. Então, meus queridos, nós precisamos atentar para a grandeza do poder de Deus, vivendo uma vida transformada. O 3.3 diz: estejamos atentos aos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus vão além do benefício imediato ou do momento que está sendo vivenciado. Então, meus queridos, quando você aceita Cristo, você vai passar a viver uma vida diferenciada. E tem surpresa na sua vida se você decidir segui-lo fielmente. Pois é interessante notar, meus queridos, que em João 2:11 diz a Bíblia que Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós precisamos crer. E nós estamos estudando desde as primeiras lições que iniciamos esse trimestre. Família é parte do grande e perfeito plano de Deus na sua totalidade. Então que as famílias vivam, que haja de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Deus é o seu socorro, que Deus é a providência no lar, né? Então que nós possamos, né, estar firmados no Senhor e no seu propósito, para cada membro da família nós pudermos estar dividindo com eles as alegrias da transformação e do milagre da palavra de Deus. Concluindo, como reacender a chama do amor em nossos relacionamentos? Então, meus queridos, a conclusão termina com essa pergunta: como reacender essa chama de amor nos relacionamentos dos casais? Meus queridos, se reacende convidando Jesus para estar no seio da família, convidando Jesus para estar com a família. Pois, meus queridos, o ponto principal é nunca deixar Jesus fora da festa. Pois não importa o que estiver acontecendo, Jesus sempre sabe transformar as situações mais complicadas de nossa vida e dar-lhes novo sentido e alegria. Que Deus abençoe a todos os internautas. Espero vocês na próxima aula. Quero ver mais comentários, quero ver mais pessoas se inscrevendo neste canal. Grande abraço e convidando a você para a próxima aula, que é a lição 10, né? A família e a igreja. Nós vamos fazer uma comparação aqui, um paralelo entre a família e a igreja. Grande abraço e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.